que tipo de ovelha eu vou lhe dar? Pego esta palavra e trabalho para essas ovelhas. Então, nas conferências internacionais, o irmão Dom tem falado e outros cooperadores têm falado. Esses cooperadores têm comunhão nessa palavra e trazem para a região. Trazem para os presbíteros em reuniões de serviço e aperfeiçoamento, reuniões de serviço regional. Isso chega em cada santo na localidade. Esta palavra todinha, ela está colocada em um livro muito especial. Que livro é esse? O Alimento Diário. Então, o Alimento Diário, ele é um livro que contém uma direção geral do apóstolo para as igrejas. O que o presbítero vai ter que fazer? Vai ter que fazer com que esta palavra seja trabalhada para chegar na vida das ovelhas. O irmão Dong fala de maneira geral. Nós, então, entendemos o sentimento geral que ele coloca e nós vamos olhar para as necessidades da igreja e vamos, então, compartimentar esses sentimentos. E dizer, isso aqui é para os pais, isso aqui é para os jovens, isso aqui é para os casais, isso aqui é para os adolescentes, essa palavra aqui é para os irmãos que servem, essa palavra aqui é para os que cuidam do serviço de criança. Eu vou compartimentar o sentimento geral que ele traz na conferência, eu vou levar para os irmãos em palavras compartimentadas. Eu vou compartimentar as necessidades e vou ministrar conforme essas necessidades. Aí eu pergunto para você, é uma tarefa simples? Não. Por isso que é um ministério. Por isso que Pedro chegou e disse, me dê aí diáconos, pessoas cheias do Espírito e de poder, para cuidar de certas questões práticas, e nós nos consagraremos ao ministério da palavra e a oração. Palavra é um ministério. Então, se você quer ministrar bem para os irmãos, você precisa entender essa sequência aqui. Entender essa sequência. Quem aqui já viu o irmão Dong de perto? Não, quem não viu de perto? Quem não viu de perto? Levante a mão. Quem não viu de perto? Quem já foi à conferência internacional? Quem não foi? Tem um povo, tem um grupo aí, tem um que foi, outro não foi, tem uma grande parte que está. Hã? É. Então, só para verificar, esse irmão nos ajuda, e por isso que as conferências fazem parte desse ministério. Alguns de nós ainda não tivemos a oportunidade de estar e ganhar a palavra, tá certo? Mas é importante que a gente veja isso. Estes cooperadores ministram para nós nas reuniões, nas conferências regionais, e ali nós entramos em contato com essa palavra também, certo? Então, por isso que aqui em Goiânia os irmãos têm trabalhado para fazer deste ambiente da igreja em Goiânia, da cidade de Goiânia e de outras cidades que estão em volta de Goiânia, um centro de obra para facilitar esta palavra chegar até esses irmãos. Então, só para os irmãos compreenderem que a palavra está dentro desse contexto aqui, ó. O Senhor quer que a palavra chegue até as pessoas de uma maneira mais facilitada. Por isso que esse aperfeiçoamento foi feito nesse ambiente, para fazer desse ambiente aqui um fórum onde se tenha mais comunhão a respeito da palavra de Deus, de maneira que chegue até os irmãos. Tá certo? Bom, tá aqui. Então, vamos trabalhar o alimento para os irmãos. Então, saber que a economia de Deus resolve todas as coisas, ou seja, Deus trabalhar na vida das pessoas. Saber que há uma direção apostólica, né? E a partir de então, você vai ter que fazer o quê? Vamos montar a mensagem. Você vai definir em oração e comunhão com os irmãos o que a igreja precisa. Então você dá uma olhadinha nos seus irmãos que estão esperando por você, e você verifica que eles possuem necessidades. Enquanto você está olhando enquanto está trabalhando,
ou lendo a Bíblia, ou vendo o alimento diário, o seu devocional, você vai ponderando nas questões que os irmãos precisam. Ministrar para os irmãos não é uma questão de improviso. Ministrar não se ministra por improviso, como muitas vezes acontece, e os irmãos penam. Há necessidade de uma ponderação, ponderar a palavra do Senhor dentro de você. Você verifica aqui se há alguma demanda específica ou mais forte que você esteja vivendo, que é generalizada, e aquela palavra vai ser direcionada para aquela questão, para poder atender aquela demanda. Então, durante a semana, eu preciso estar ponderando nessa palavra. Eu preciso ter comunhão. Eu preciso ter comunhão dessa palavra, se possível, com outros irmãos. Alguns de vocês não vão conseguir ter esse tempo adicional para uma semana, em cada semana, juntar 2 ou 3 irmãos e conversar sobre a palavra. Mas se você tiver a oportunidade, faça isso aí, porque traz muita luz sobre o que a igreja está passando, as necessidades da igreja e o que você pode fazer por ela na palavra que você está tocando. Então, comunhão pessoal com o Senhor e comunhão com os irmãos, porque isso vai fazer também com que os irmãos que não vão ministrar, eles participem da confecção, da preparação da palavra, tá certo? Então a palavra é, não improvise para ministrar para os irmãos. Então, se você vai trabalhar o alimento diário, para os irmãos, e geralmente uma mensagem dessa aqui é composta de 7 dias, não significa que você tem que ministrar 7 assuntos. Uma grande dificuldade que os ministros da palavra têm enfrentado é tentar ministrar e esgotar todo o alimento diário. É um equívoco muito grande, porque a igreja não está precisando de repetição. A igreja está precisando de uma palavra que supra a necessidade delas, que pode estar em algo que está na terça, em algo que está na quarta, em algo que está no sábado. Tá certo? O tema da mensagem daquela semana também ajuda a entender o que Deus quer falar com a igreja. O tema dá uma certa direção, mas você percebe que os irmãos estão precisando. Olha todo esse material, escolhe os dias mais apropriados, e então a partir daí você vai fazer o quê? Você vai montar a sua linha, você vai montar o seu sentimento, você vai montar a sua direção. Não é bom falar de improviso, ministrar de improviso. É sempre muito bom, traz mais segurança quando nós sabemos exatamente onde nós queremos chegar. E às vezes, e muitas vezes, e a maior parte das vezes, quem está ministrando não se perde quando tem um roteiro. Quando se tem um roteiro, eu sei de onde eu estou saindo e eu sei onde eu vou chegar. Quando eu não tenho roteiro, o que acontece? As coisas vão fluindo conforme um sentimento interior, ou conforme os pensamentos da gente, que nem sempre são pensamentos, eles são pensamentos encadeados, porque as coisas elas vão vindo para dentro de nós e a gente vai falando, e às vezes então sacrificamos o item mais importante que nós decidimos falar. Então não é bom falar de improviso. São raríssimos as pessoas que sabem, que conseguem falar sem algo na mão. São raríssimos. Com uma grande chance de ele falar, sentar e bater um sentimento de frustração por não ter conseguido tocar num item que ele julgava muito importante, mas que se perdeu porque ele desenvolveu um outro item. Pegaram? Então, não improvisar e montar então esta linha, montar um pequeno roteiro. Então, nesta preparação, uma pequena introdução, um desenvolvimento daquilo que você quer falar para os irmãos, e no final, recuperar as coisas mais importantes que você quis passar. E você recupera as coisas mais importantes com os verbos mais importantes que você utilizou durante o desenvolvimento. Por exemplo, você pode dizer assim: então, irmãos,
Exemplo, ofertas. Você fala, hoje eu vou falar sobre ofertas. Introdução. Aí você fala sobre ofertas. Aí no final você diz o seguinte: bom, irmãos, sendo assim, vamos recuperar o nosso encargo pela oferta? Sendo assim, vamos passar a ofertar com mais regularidade? Sendo assim, vamos ofertar para aquela questão das irmãs ali? Sendo assim, vamos cuidar melhor do nosso dinheiro? Sendo assim, ou seja, é a conclusão. É apenas uma pincelada que eu dei para vocês a respeito de algo que você vai desenvolvendo, vai aprender a desenvolver com o tempo, tá certo? Então, você precisa preparar essa palavra para falar para os irmãos. Não improvise, tá certo? Não improvise. Vamos ministrar agora? Então, vamos passar aqui. Vamos ministrar essa palavra que eu preparei. Vamos à ministração. A ministração é muito importante da palavra. Ministrar, como eu disse, ministrar é o gol. Ministrar é a marca do pênalti. Eu joguei o jogo durante a semana. E sábado à noite eu vou chutar. Se você chegar de qualquer jeito, no sábado à noite, se você chegar, né, você não vai chutar essa bola de maneira adequada. Você não vai fazer o gol. E pode acontecer que você chuta e você vai lá na arquibancada. Não dá para fazer gol contra, que tem que ser muito bom para poder ir na marca do pênalti e fazer do outro lado. Mas você talvez não marque o gol. A reunião de sábado à noite, a administração da palavra, é a reunião do gol. Mas o gol é sempre uma frustração para muitos jogadores. É sempre uma frustração para muitos torcedores. É sempre uma frustração para muitos técnicos. É sempre uma frustração, principalmente para quem espera o gol. Os irmãos esperam a palavra que vai salvá-los, que vai orientá-los. Os irmãos esperam. Então, vamos preparar. Preparamos. Agora vamos o quê? Vamos chutar. Como é que chuta? Para chutar tem que ir para a reunião, certo? Pode ser que às vezes o ministro da palavra, ele ministra, mas ele passa a bola na hora, em cima da hora. Já tive isso. O moço ligou para mim e falou assim: Mãe de Valdo, eu tenho que resolver um negócio rapidinho aqui, ministra essa palavra para mim. Eu falei que eu chutar a tua bola, cara. Graças a Deus que eu trabalhei a palavra junto com você, mas ele pediu para mim que não ia poder. Não era uma questão de vida ou morte, era uma questão que ele podia ter evitado. Ele resolveu não ir para a reunião. Irmãos, é inconcebível que ministro da palavra se permita na hora dessa situação mais difícil da igreja, mais importante para a igreja, que a gente se permita que esses comportamentos da nossa parte. Alguém passa um WhatsApp e diz assim: não poderei estar na reunião. Não poderei estar na reunião. Em cima da hora. Aí realmente a igreja perde. O rebanho sofre. O rebanho vai comer pasto seco. Mas a gente não quer fazer isso. Então vamos chegar o quê? Nós vamos para a reunião, certo, irmãos? Chegando lá, que horas que a gente vai chegar lá para ministrar? A reunião é às 7 horas, supondo. Chega lá que horas? Você é um pregador de sucesso, você vai chegar às 7h45, exatamente para começar o horário em que você vai ministrar. 7h45, pregador de sucesso. Que nem pregador de sucesso. Algum de nós é pregador de sucesso, chega na hora da palavra dele. As pessoas já oraram, as pessoas já cantaram, as pessoas já fizeram, e aí ele chega. Ele chega cansadíssimo, ele chega ofegante, ele chega desesperado, ele chega ansioso. E agora ele vai passar essa mensagem para as pessoas. Não. Então a gente vai chegar o quê? No horário, como disse o irmão do Paraguai, da Argentina ou do Peru? Do Uruguai. Chegamos no irmão do Uruguai 15 minutos antes da reunião. Para quê? Para relaxar. Ele relaxa, ele senta,
E então ele é mental, é um processo mental e espiritual. Ele vai perceber, vai sentir. As músicas estão se processando, os hinos estão se processando e ele está ali concentrado, irmãos. É uma coisa importante demais, não é improviso. É algo do nosso ser. Então você está lá ouvindo os irmãos cantando. Cantando o quê? Você vai ministrar sobre Deus é amor. Deus é amor. Amar as pessoas. Aí de repente sai um hino que é vamos guerrear. Esse é o hino? Não. Então os hinos precisam ser os hinos adequados a essa palavra. Então você indica quais são os hinos mais adequados. O que indica que você precisa saber do quê? Conhecer um pouco o quê? O inário. Conhecer o inário para dizer, eu quero este hino. Um bom ministro da palavra escolhe o hino que vai querer, que vai cantar. Eu quero este hino, eu quero este hino e eu quero este hino aqui. Eu me inspirei neste hino e eu quero que pegue, e eu quero ser inspirado enquanto eu estou aguardando o momento. Então quando ele vai chutar, quando ele vai ministrar, ele está pegando fogo. Ele está borbulhando do sentimento dele. Quando vai ministrar. Tá certo? Então os hinos precisam ser compatíveis com a palavra. E o início? O início precisa ser no auge do melhor da reunião. Se uma reunião começa às 7, por exemplo, né? Às 7h40, 7h50, quando os irmãos estão desfrutando muito bem ali, que chegou no ápice ali, é o momento que você sobe e diz, é a minha vez. Não espere subir o nível espiritual da reunião e depois cair o nível espiritual, porque cai às vezes, e você entra naquele momento lá. Naquele momento você perdeu um pouquinho pode perder um pouquinho do gás. No momento que o hino está no auge, você sobe, que os irmãos estão, fala irmão, Quando o hino cai, quando o ambiente ele cai na mornidão, ele cai na escuridão, vamos dizer assim, ninguém fala, ninguém diz nada, aquele momento lá, quando você aparece, aí vai recompor tudo outra vez. Então é um fluir. A reunião ministerial da palavra é um fluir. Então você sobe e ministra, né? Amém? Ministra? Amém. Então você inicia no auge do desfrute e vai terminar cerca, 7h45 você começa, 7h45 vocês começam e deve terminar por volta de que horas? 7h45, 8, 9, 9h30. Vai terminar 9h30. 7h45 a 9h30. 7h45, 8h45, 1 hora. 9h15, 1h30. 1h30 é muito. Se você quer que entre algo nos irmãos, quanto tempo eu estou falando já? Eu só tenho 10 minutos. O Enio é um meu carrasco, ele sempre diz. Veja, irmãos, há um momento que não entra mais. Eu não sei se é o seu momento com você, né? Há um momento que não entra mais. Não adianta. Por mais que você tenha carga, por mais que você tenha luz, por mais que você seja um bom pregador, por mais que você seja o cara, seja um ministro da palavra, há um momento que a ovelha diz assim, para, pelo amor de Deus. Se a ovelha pudesse dizer para o pastor, para, ele está dizendo. Às vezes a ovelha não diz por respeito. Pois é, a ovelha não é verdade. A ovelha não fala, mas olha para o relógio. Bom, às vezes, irmãos, os irmãos por respeito, continuam nos ouvindo. Então, é um momento, existe um momento adequado para poder o processo de aprendizagem, ser desenvolvido, o conteúdo que eu queria passar ser absorvido. Então, vocês já viram reuniões que a reunião precisa ter ritmo, certo? Uma reunião da palavra, onde os hinos estão fluindo, a oração fluiu, aí na sequência você entra, não é melhor? Agora imagina, ninguém quer orar, os hinos estão quebrados, e quando a pessoa entra, então entra
quebrado também. Ou seja, o impacto é pequeno. Então, é bom que a gente consiga fazer com que a reunião flua. E geralmente é bom que tenha alguém que diga assim: irmãos, vamos fazer tal coisa. Irmãos, agora isso aqui. Irmãos, vamos levantar-se. Irmãos, agora o hino X. Irmãos, vamos orar de 2 em 2. Irmãos, agora instrumental, toca aqui um pouquinho. Irmãos, aí agora esse mesmo irmão que está dando essa sequência, está dando esse ritmo, ele olha para o ministro da palavra e diz assim: agora é você. E aí entra agora. Aí ele sobe. Ou seja, existe um fluir. Estou falando aqui o quê? Estou falando da ministração da palavra. Então você se preparou a semana inteira. Você verificou já qual é a função da palavra. Se capacitou, se preparou. Na hora da ministração, o gol tem que sair. Os irmãos precisam ser abençoados com a sua palavra, né? Então, na hora de ministrar, tem que ser com calma. Tem que ter calma. Tem que ler os textos, não pode estar ansioso, ofegante, não pode estar desesperado, não pode ler o texto atropelando o texto. Se você for ler o texto da Bíblia, leia o texto como se você estivesse lendo a coisa mais importante do mundo, que é um trecho da palavra de Deus. Leia com calma, leia com ênfase, leia parando e, se precisar, leia repetindo. Leia o trecho, porque possivelmente em alguns casos será a única oportunidade que determinado irmão terá de ter ouvido aquele texto. Talvez ele nunca mais vá para aquele texto porque ele não tem o hábito de ler e você aproveitou para ler o texto. Mas o fato de ter lido o texto já traz uma grande luz, tá certo? Leia o texto, tá bem? Leia o texto, desenvolva o texto, né? Quando você for falar, né? Puxa vida, sabe qual é a função da palavra? Capacitado demais, preparou demais, vai ministrar e na ministração chuta para fora. Não, você sabe que a gente pode chutar para fora não tendo um tom adequado, não tendo uma linguagem adequada, não tendo uma vestimenta adequada. Se você chega para falar, os irmãos, chega para falar, o seu tom não é adequado, as suas vestimentas não são adequadas, e a sua linguagem não é adequada, é uma grande tristeza para o ministro da palavra. E para um irmão que depois que trabalhou a palavra todinha, vai falar a palavra, ele precisa estar o quê? Bem vestido. Amém? Bem vestido. É adequado ministrar de camiseta? Você acha que é adequado? Não, mas eu vivo a vida da igreja. A vida da igreja tem liberdade. A vida da igreja é paz e amor. A vida da igreja é uma família. A vida da igreja é tudo, não tem legalismo. A vida da igreja é tudo, os irmãos me amam, eu vou chegar de camiseta. Não useis da liberdade que eu vos dei, disse Paulo. Não useis da liberdade para chegar até a libertinagem. Então, vista-se bem. Se você não vai usar, lá em Santa Maria é pequena, mas ele falou assim: gente, é o seguinte, ó, se você chegar de tal jeito a ministrar aqui, nem olho para você. Eu nem olho. Se você chegar de camiseta aqui, a gente vai para o banheiro, vou te dar uma taca no banheiro e vou te dar minha camisa para você. Mas você não pode mais ministrar de baby look, peito aparecendo, a calça muito apertada e a frente aparecendo, ministrando que às vezes nem dá para prestar atenção nele ministrar, no falar dele, pela maneira, pela vestimenta. E quando chega o visitante que olha para aquilo, eu falo, isso aqui não é lugar sério. Isso não é lugar sério. Cadê o pastor para tirar esse sujeito daí? Perguntam pelo pastor para tirar aquela pessoa de lá. Chega uma vez, vou contar para vocês.
Uma família inteira. Eu convidei, trabalhei, visitei, levei para casa, dei comida, dei lanche, né? Convidei para ir levar para o Procó de Uniões no sábado de manhã, domingo de manhã. Falei, meu Deus, domingo de manhã, será que eu levo? Reunião do Partido do Pão. É o irmão tal que vai estar lá. Não sei como é que ele está. Será que eu levo essa família? Eu fazendo essa pergunta. Falei, vamos lá, vamos lá. E a igreja mesmo, eu acho que ela vai se encantar com o amor da gente. Ela vai se encantar. Quando nós chegarmos lá, que ela ver, que ela perceber um monte de irmãos ali e aquela palavra, ela deve desconsiderar a vestimenta, deve desconsiderar a parede suja, deve desconsiderar as cadeiras todas desengonçadas, deve desconsiderar o fato de não ter recepção, deve desconsiderar o fato das crianças estarem correndo para lá e para cá. A palavra é maravilhosa, ela deve prestar atenção na palavra. Eu vou acreditar nisso aí. Vamos lá, levei a pessoa. Quando eu cheguei que a senhora pode ficar ali. Elas chegaram, sentaram, eu levantei os olhos, o irmão se levantou, e eu olhei assim para os pastores, né? E pensei, eu acho que vai ser só mesmo eu torcer para que esses irmãos não falem nada, basta compartilhar a palavra. Porque como estão aí, não dá não. Mas não teve outro jeito, o hábito de levantarmos e falarmos a palavra, o irmão se levantou, e ele estava como não era para estar, né? Apertadinho, tudo apertadinho, de cima e embaixo, apertado. Então, a vestimenta, muito ruim. E não só muito ruim, o tom da palavra dele. Não sei como é que os irmãos fazem quando estão ministrando. Alguns falam muito baixo, outros modulam, tem outros que gritam. Eu não sei se... Nós temos um que grita lá em Santa Maria. E ele é ele aquele dia. O vestimento estava assim e ele estava gritando. O que aconteceu no final? A irmã perguntou, disse o seguinte, perguntou assim, o pastor vai falar hoje? O pastor vai falar hoje? Aí ele disse, as pessoas que não são pastores falam. Outra pergunta, o pastor vai falar hoje. Como? Pessoas que não são pastores falam, assim, algumas quando estão sendo aperfeiçoadas. O pastor. Eu tive que dizer que alguns a gente coloca para aperfeiçoar. A partir dali ela nunca mais voltou. E uma coisa que o filho me revelou foi o fato de que parecia não haver pastor naquele ambiente. Ser um rebanho sem pastor. Por verificar a vestimenta da pessoa e verificar o tom da pessoa. E às vezes gritando, e às vezes exortando de tal maneira como se os irmãos fossem parte de um exército. Então às vezes nós fazemos assim quando estamos ministrando. A gente não considera os irmãos que estão ali, as pessoas que estão ali, os mais variados perfis. A gente fala de qualquer jeito, imaginando que aquilo não tem um reflexo. A linguagem, outra coisa importante. Linguagem. Não brinquemos com as pessoas, né, enquanto nós estamos ministrando. Não